nome é Carlos Eduardo, todo mundo me conhece como Cadu, tenho 32 anos, nasci de São Paulo, Tucuruvi, Zona Norte, vim para a Zona Leste com 8 anos, em extremo Zona Leste, que é a região Itaim, eu sou cabeleireiro, faço alternativo, na verdade estudo odonto. Minha mãe acabou se tornando mãe solteira, se divorciou com meu pai, e aí por ter familiar aqui, ficou na época o mais barato, o mais viável, o mais conveniente, e foi daqui que cresceu, daqui que a gente construiu, é daqui que desenvolveu, daqui que a gente acabou constituindo o que nós somos hoje, né? Meus sobrinhos estudam no bairro, os dois ambos em colégios públicos, porém o estudo que eu dou dentro de casa para eles, tipo, é um pouco mais reforçado que, infelizmente, estudo público periférico, tipo, deixa muito a desejar. Eu estudo com minha sobrinha de 9 anos e quero que ela entenda o que é inglês. Eu quero que ela, na verdade, tenha o intuito do que é viver uma profissão, ter uma profissão. Minha mãe trabalha fora, minha irmã ela faz trabalhos aleatórios juntos comigo. E a rotina, na verdade, é muito a união, um ajudando o outro, é tipo um lavando aqui, um secando ali. Eu rego muito família, sim, família pra mim é meu princípio, a base de tudo, né? A garra da minha mãe é o que me fortalece todos os dias. E não tem o porquê, na verdade, você não correr atrás, sendo que você vê que é uma mulher semi-analfabeta, veio para São Paulo. Isso é o que todo dia me dá força assim, tipo, eu teria tudo para falar assim, não quero. E não é assim, eu tenho que literalmente querer, porque minha mãe foi muito mais impossibilitada que eu e quis e conquistou. O meu tio me criou até os meus 14, 15 anos. O meu pai, genitor, ele continua morando no Rio, mas devido a N problemas familiares, a gente não tem essa ligação. A gente não tem essa coisa pai e filho. A minha base da minha criação foi o meu tio que me criou. Quando faleceu, quem me deu essa criação foi minha mãe. Não existe amor que supre meu tio, né? Não, isso jamais. Mas o meu pai Marco Aurélio, assim, é a base. O Marco Aurélio eu conheci mediante princípios religiosos, né? Sou candomblessista. Eu falo que o Pai Marco, literalmente, ele pingou. Ele caiu no meu copo, só foi enchendo, e eu tenho certeza que nunca vai transbordar, né? Marco Aurélio, visão pai do Cadu hoje, é alicerce. Eu comecei a descobrir o meu íntimo, tipo, com 9, 10 anos de idade. Foi época de colégio, você acaba, na verdade, não se encontrando, você acaba, na verdade, o seu psicológico, você fala assim, não é isso que eu gosto. Todos os meninos estão ali, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero jogar futebol, eu quero ficar aqui. Era sempre o bichinha, era sempre a mulherzinha, era sempre a mariquinha. A criança não tem a maldade, mas sabe o objetivo. Eu não tenho a maldade, o peso da palavra, mas eu sei o que eu quero dizer. Eu fazia dança, né? E eu tinha um projeto de dança no colégio. E um certo dia eu fui com uma calça um pouco mais justa e os meninos não aceitaram. E fez a roda e bate daqui, empurra dali, xinga daqui, xinga dali. E na época o meu tio correu e me pegou e me tirou daquele meio e suportou as dores e acabou. Então isso literalmente foi uma coisa que me marcou muito. E aí com 14 anos eu chamei, como sempre familiar, chamei minhas tias, contei, assumi para elas. E na época eu me lembro fielmente que eu pedi a palavra delas para que me ajudassem, que eu queria falar para minha mãe sem que magoasse. Mas eu não queria esconder porque eu não achava justo, honesto fazer isso com a minha mãe. E aí eu falei com minha mãe. De princípio não foi uma coisa bem aceita. Minha mãe não teve uma aceitação imediata. Muito pelo contrário, fui totalmente repudiado. Que não achei, na época, como criança, 14 anos, pré-adolescente, você fica magoado, você fica triste. Hoje eu entendo que, na verdade, foi o princípio educativo que ela teve, né? De certa forma, ela era ignorante
com essa instrução de sexualidade, de aceitação. Eu acredito que quando você cria um filho, você já põe um objetivo nele. Você já idealiza uma vida para o seu filho. E quando um filho chega para você e fala assim, então, não é isso que eu quero, é isso que eu vou querer, não tem como. A decepção em si é muito grande. E aí, no caso da minha mãe, ela fantasiou essa decepção como ele vai se prostituir, ele vai, na verdade, ser apedrejado. E nenhuma mãe, na verdade, quer isso, né? Não é pelo fato de não aceitar. É o recolhimento do cuidado materno, né? No meu caso foi. E por medo, talvez, por esse recolhimento, minha mãe, repudiou. Talvez tenha sido institucional dela. Vou repudiar para ver se ele muda. Mas não foi uma opção, né? O Cadu não optou em ser gay. O Cadu não optou em ser gay. O Cadu, na verdade, nasceu gay. Eu nunca entendi mais ou menos grávida. Eu passei ou não passei, eu sou ou não sou. Eu sou gay. Eu não tinha por que enganar. Eu não tinha por que viver uma vida que eu não estava sendo verdadeiro comigo. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua necessidade. Eu particularmente, não conseguiria viver uma vida que não seria eu. Eu gosto de hoje trazer meus amigos gays na minha casa. Eu gosto de hoje trazer quando eu estou numa relação conjugal, eu trago a pessoa para dentro da minha casa. Eu sento na sala, assisto televisão, a gente chama os meus amigos, a gente senta, come pizza, a gente faz o que for dentro da minha casa. A gente não precisa ter tabu algum, porque não pode se mostrar, porque não pode se assumir, porque isso refringe, isso atinge a moral, o caráter. Não. Eu fiz com que minha família entendesse que não é uma doença, não é você não tem que ter uma rejeição. Eu não posso falar hoje para os meus sobrinhos que a mais velha hoje que mora comigo tem 9 anos de idade, o que é homossexual, ela não vai saber te falar. Ela sabe que o tio dela gosta de menino, que pode trazer um namorado dentro de casa, possa ver talvez de mão dada. Eu ensinei para ela que existe amor, independente de sexo, independente de gênero. Existe, na verdade, um amor. E existe, na verdade, se não for amor, é um carinho, tem que existir um respeito. E isso eu exijo na educação que eu passo totalmente para eles. Independente de cor, sexo, classe social, a princípio de tudo é o respeito. Eu acho que onde há carinho não existe visão, homem e mulher. Existe o carinho, existe educação, existe respeito. E a gente tendo princípios, na verdade, espiritual, a gente tendo princípios de Deus fraternal e educacional, não tem o porquê não viver bem. A gente que levanta de manhã e volta à noite, a gente vive uma vida lá fora, a gente tem o dever, a obrigação de ser feliz. Seja como for, seja onde for, mas a gente tem a obrigação de ser feliz. Eu tenho muito isso na minha vida, tenho muito isso na minha família. E não esquecendo da família. Sempre. Isso pra mim é inevitável. Eu sou Carlos Eduardo Aquino, eu sou Cadu, 32 anos, extremo leste de São Paulo. Sou gay, também sou ser humano, também sou gente, como qualquer um outro.